Essa mulher foi culpada e até hoje é condenada por um crime que ela nunca cometeu. Conheça agora a verdadeira história de Medusa, a lenda da mulher com cabeça de cobras, capaz de transformar qualquer pessoa em pedra apenas com o olhar. Durante séculos, ela foi retratada como um monstro terrível, uma criatura cruel, uma ameaça que precisava ser destruída. Mas quase ninguém conhece a verdade, porque antes de se tornar um dos monstros mais famosos da mitologia, Medusa era apenas uma jovem mulher, uma mulher que acabou se tornando vítima da ira dos deuses. E quando essa história começou, ninguém poderia imaginar que terminaria em uma das maldições mais cruéis já vistas na mitologia. Muito antes de ser conhecida como um monstro, Medusa era conhecida por algo completamente diferente: sua beleza. Dizem que seus cabelos eram longos e brilhantes, seus olhos eram hipnotizantes, e sua aparência chamava a atenção por onde passava. Alguns relatos da mitologia dizem que ela era considerada uma das mulheres mais bonitas de toda a Magrécia. Mas a beleza de Medusa não era sua única característica. Ela também era uma sacerdotisa, uma serva dedicada da poderosa deusa da sabedoria, Atena. Ser sacerdotisa de Atena não era algo simples. Essas mulheres precisavam fazer um voto sagrado, um voto de pureza. Elas deveriam dedicar suas vidas completamente à deusa, servindo no templo, protegendo o santuário e mantendo sua honra intacta. Medusa aceitou esse destino. Ela passou anos servindo no templo de Atena, e por muito tempo tudo parecia estar em perfeita ordem. Até que um dia, alguém muito poderoso percebeu sua existência. Entre todos os deuses do Olimpo, havia um que era conhecido por sua força, seu orgulho e seus desejos: o poderoso deus dos mares, Poseidon. Poseidon governava os oceanos, provocava tempestades, fazia a terra tremer. Mas ele também tinha outra reputação, uma reputação que frequentemente causava problemas entre deuses e mortais. Poseidon era conhecido por perseguir mulheres que chamavam sua atenção, e quando seus olhos caíram sobre Medusa, algo mudou. Algumas versões da história dizem que ele ficou imediatamente fascinado por sua beleza. Outras dizem que o que realmente o atraiu foi o fato de ela ser uma sacerdotisa de Atena. O templo de Atena era um lugar sagrado, intocável. Nenhum deus deveria desrespeitar aquele espaço, mas Poseidon não era conhecido por respeitar limites, e foi exatamente ali, dentro do templo, que tudo aconteceu. O templo de Atena era um lugar de silêncio, respeito e devoção. Ali, os fiéis buscavam proteção e sabedoria. Era um local que deveria ser preservado, mas naquele dia, algo terrível aconteceu. Segundo algumas versões da mitologia, Poseidon tomou Medusa à força dentro do templo. Outras versões dizem que ele a seduziu. Mas, independentemente da versão, uma coisa é clara: o templo foi profanado. E quando Atena descobriu o que havia acontecido, sua fúria foi imediata. Mas o que aconteceu depois é o que torna essa história tão controversa, porque Atena não puniu Poseidon. Ela puniu Medusa. A deusa da sabedoria ficou furiosa ao ver seu templo desonrado, mas em vez de dirigir sua ira contra o deus dos mares, ela voltou sua atenção para a jovem sacerdotisa, Medusa. Atena decidiu que aquela mulher nunca mais seria admirada por sua beleza. Ela decidiu que ninguém jamais voltaria a desejar olhar para ela. E então a maldição começou. Os cabelos longos e sedosos de Medusa começaram a se mover. Eles se transformaram, se contorceram, até que se tornaram serpentes vivas. Seu rosto, antes belo, tornou-se aterrorizante, e seus olhos receberam um poder terrível.
Qualquer pessoa que olhasse diretamente para Medusa seria transformada em pedra, instantaneamente. Assim nasceu uma das criaturas mais temidas da mitologia, a Górgona. Depois da maldição, Medusa não podia mais viver entre os humanos. Ela foi banida, exilada para um lugar distante, isolado, esquecido. Algumas histórias dizem que ela foi enviada para uma ilha desolada, um lugar onde ninguém deveria chegar. Mas o problema era que, inevitavelmente, algumas pessoas chegavam, guerreiros, aventureiros, exploradores, e todos eles tinham o mesmo destino. Eles se transformavam em estátuas de pedra. Ao redor do esconderijo de Medusa começaram a surgir dezenas, depois centenas, de estátuas. Homens congelados no momento do terror, todos vítimas de um simples olhar. E aos poucos, a fama da criatura se espalhou pelo mundo. Medusa se tornou uma lenda, um monstro que ninguém deveria enfrentar. Mas, como toda grande lenda, sempre aparece alguém disposto a provar o contrário. Muito tempo depois, um jovem herói recebeu uma missão aparentemente impossível. Seu nome era Perseu. A missão dele era simples, pelo menos na teoria: encontrar Medusa e trazer sua cabeça. Mas havia um problema enorme. Ninguém podia olhar para Medusa, e ninguém que tentou antes havia sobrevivido. Mesmo assim, Perseu aceitou o desafio, porque ele não estava sozinho. Alguns deuses decidiram ajudá-lo, e eles lhe deram armas especiais, armas criadas especificamente para enfrentar o monstro que ninguém conseguia derrotar. Mas mesmo com toda essa ajuda, o encontro entre Perseu e Medusa seria um dos momentos mais tensos de toda a mitologia. E o que aconteceu naquela noite mudou a história para sempre. A caverna estava silenciosa, cheia de estátuas de pedra. Homens congelados no último segundo de suas vidas. No centro daquele lugar estava Medusa, dormindo. Suas serpentes se moviam lentamente. Perseu sabia que aquele era o único momento que ele teria. Ele não podia olhar diretamente para ela. Então usou uma estratégia. Aproximou-se olhando apenas para o reflexo em seu escudo. Passo após passo, cada movimento poderia ser o último, até que, finalmente, ele chegou perto o suficiente. E naquele instante, o destino de Medusa seria decidido. Aquela mulher, que um dia foi uma sacerdotisa, que foi amaldiçoada pelos deuses e transformada em monstro, agora estava prestes a enfrentar seu destino final, e o golpe que viria a seguir seria lembrado para sempre na história da mitologia. E assim termina uma das histórias mais trágicas da mitologia, a história de Medusa. Uma mulher que talvez nunca tenha sido um monstro, mas acabou se tornando um, por causa da ira dos deuses, e até hoje sua imagem continua sendo um dos símbolos mais famosos da mitologia grega. Mas agora que você conhece a história completa, a pergunta é inevitável. Medusa era realmente um monstro ou apenas mais uma vítima dos deuses do Olimpo?